Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Declaramos. Nos rendemos a Ti. Declaramos rendição nesse lugar. Não há ninguém maior do que Você. Declaramos rendição nesse lugar. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Se nos rendemos a Ti, Senhor, não há ninguém maior do que Você. Rendição. Sabe de uma coisa? Temos conversado comigo sobre isso nos bastidores e dito que já não se trata mais do que ouvimos ou aprendemos, mas do quanto nos rendemos para aquilo que já sabemos. Do quanto nos rendemos para aquilo que já sabemos. E o meu coração, minha oração é que nós nos rendamos. Nós estamos viciando uma geração na intolerância de parar para ouvir, parar para assistir. Por isso que quem tem a minha idade ainda abre o WhatsApp e assiste um vídeo de 5 minutos, mas não pense que um adolescente leva 5 minutos assistindo o vídeo, por mais atrativo que ele seja, tem que ser até 1 minuto, e quem sabe, porque os muitos produtos têm gerado uma intolerância da gente parar para meditar sobre coisas, e isso gera um fastio. E quando a gente para ouvir ou para perceber algo de Deus, a gente corre o risco de estar um pouco, como diria minha mãe, afastiado. Mas que o Senhor nos dê um coração rendido. Amém? Um coração rendido. Quero dar boa noite a todos e as boas-vindas àqueles que porventura estão nos visitando nessa noite. E gostaria de pedir a você que, se não fosse muito, abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 28. Segundo Crônica 28. Dá vontade de falar 2 Crônica, mas tem que ser 2 Crônica. Porque os teólogos dizem que é 2 Crônica, porque é livro de crônica. Não é uma carta. Senão era 2. Quando é carta, você fala 1ª, 2ª. E os livros do Antigo Testamento tem que ser 1º e 2º. Não pode ser 1ª, 2ª, porque isso é carta. E uma vez que você tem acesso a essa informação, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Coisa fantástica é o poder que a teologia tem de tornar coisas assim irrelevantes parecer tão importante. Capítulo 28 de 2 Crônicas, no versículo 1. Ok, deixa eu achar também, achei. Diz assim: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, embora não fosse Davi fisicamente o pai do rei Acaz. O que está se fazendo aqui é uma referência que Davi era o padrão de rei e reino a ser seguido pelos reis de Judá e Israel. Então todo rei que andava na vontade de Deus, a Bíblia diz que ele andou segundo seu pai Davi. E os reis que não andavam na vontade de Deus, dizia que não andou segundo seu pai Davi.
porque Davi era referência, modelo de Deus para um rei e um reinado. Versículo 16. Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá, levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da campina do sul de Judá e tomaram Bet-Sádia. Vai falar do nome de algumas cidades aqui. Versículo 19: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este rei permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele a Tiglat-Pileser, creio que é esse, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Porque tomou Acás dos utensílios da casa do Senhor, da casa do rei e dos líderes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que oferiram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém eles foram ruína a todo Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaço, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Versículo 27. Descansou Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O rei de Israel, Acás, ele é uma referência de um rei que abandonou a Deus, abandonou o Senhor, e ele não pegou um legado falido, caído, muito pelo contrário. Israel caminhou 52 anos de forma abençoada, e quando o rei Acás assume o reinado, ele começa a debandar-se de Deus, e em suas dificuldades pediu socorro, ajuda para o rei da Síria. Segundo ele, no seu coração, ele entendia que os deuses dos reis da Síria os ajudavam, então ele quis ajuda também, como se o Senhor não pudesse supri-lo. E Acás, ele chegou ao ponto máximo, extremo, depois de colocar muitas coisas profanas dentro do templo do Senhor, da casa de Deus, ele chegou ao ponto de fechar as portas da casa de Deus. E importa saber que naqueles dias Deus estabeleceu, embora para nós uma sombra da realidade espiritual, mas para eles naqueles dias era a realidade deles, que o templo do Senhor, o templo que Salomão construiu, a casa do Senhor, era o lugar que Deus escolheu, ou se permitiu ser escolhido para habitar no meio do seu povo. Uma maneira segura para Israel ver, ter um endereço físico, ter um lugar palpável. Deus permitiu que Davi juntasse grande soma de dinheiro, de
ouro, pedras preciosas, e que seu filho Salomão construísse o templo esse que nós conhecemos, que era tripartido, que tinha um átrio chamado, um pátio chamado átrio, e uma parte mais interna chamada lugar santo, e depois de um véu no seu interior, um lugar chamado Santo dos Santos, aonde estava a arca do Senhor, e a arca do Senhor representava a presença do Senhor. Então Deus morava ali, embora Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus se permitiu ter um endereço e dizer: eu moro aqui no meio de vocês, quando vocês quiserem ter acesso, aqui está a minha casa. Quando Acaz chegou ao ponto de fechar as portas da casa do Senhor, significou dizer que ele foi dispensado, e aquele dia Israel perdeu conexão total com o céu, porque as portas do Senhor, as portas da casa de Deus foi fechado, caiu o Wi-Fi, não se tinha mais acesso. Só que importa saber que Acaz, ele não assumiu o reinado e fechou as portas do dia para a noite. Não. Primeiro ele começou a permitir, colocar coisas dentro da casa do Senhor, que não eram coisas boas. E por último, eu gostaria de atentar com você para o versículo 24, que diz assim: ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaço e fechou as portas da casa do Senhor. Uau! Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Não foi uma coisa que aconteceu com imediatez. A Bíblia diz que Acaz começou a tirar os utensílios de dentro da casa do Senhor, processualmente. Ele tirou as taças de ouro, as bacias de ouro, os talheres dos sacrifícios, os valores, os utensílios sagrados de dentro da casa do Senhor foram sendo tirados aos poucos e substituído por coisas que não eram valores de Deus, que eram os profanos, até que chegou um ponto que as portas da casa do Senhor foram fechadas, e aquele dia cortou-se conexão entre o céu e a terra no seio do povo de Deus. Sabe de uma coisa? Em nossas casas, em nossos lares, não muda muito. Uma casa não perde conexão com o céu do dia para a noite. A gente vai tirando valores sagrados de dentro de casa aos poucos, de uma forma imperceptível. Se tira um valor, se tira outro, até que chega uma hora que a gente não percebe e se perde conexão. A casa perde conexão com o céu, ainda que ela esteja ali. E quando uma casa perde conexão com o céu, quando as portas da casa do Senhor foram fechadas, aquela casa perdeu a sua funcionalidade original, ainda que olhando de fora para dentro, quem passava dizia: é a casa do Senhor, mas de dentro para fora não sentia mais um acesso com o Senhor da casa. Em nossas vidas, em nossos lares, em nossas casas, quando o filho de Acaz nasce, ele nem sabia que a casa do Senhor funcionava. Ele já pegou uma casa fechada. Eu e você vamos deixar um legado para os nossos filhos: uma casa aberta com conexão para o céu, ou uma casa fechada com conexão. Os valores vão sendo tirados aos poucos. E posso dizer com
muita força, que são coisas aparentemente pequenas, mas se trata de valores imensuráveis no que diz respeito à proteção da nossa linhagem e o legado que nós deixamos para os nossos filhos. A nossa geração, essa geração do qual eu faço parte, eu tenho 48 anos de idade. Talvez nós sejamos uma geração que mais tirou de dentro da casa valores sagrados que nossos filhos nem sequer sabem que existiram um dia. Você sabe que o diabo, ele não precisa mais de que uma geração para arrancar um valor de Deus e a próxima nem saber que ele existe. Por isso que cada vez que Deus falava com uma geração que estava desviada, a palavra de Deus sempre era a mesma: os vossos pais me deixaram. Deus não estava brigando com eles. Deus estava dizendo: vocês fazem o que fazem, ou deixam de fazer o que deixam de fazer. Não é porque vocês estão em rebeldia, mas porque vocês nem sabem a respeito do certo. Por quê? Porque não foi passado para você. O diabo roubou esse valor e vocês não sabem que existe. Os vossos pais me deixaram. E a Bíblia diz que vai haver um grande mover nos últimos dias, uma restauração familiar tão lindo, e Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas há uma pergunta implícita nisso: se primeiro o coração dos pais vão ser convertido para os depois dos filhos, quem está desviado? Deixa eu dizer algo. Quando eu falo que a minha geração, a nossa geração dessa idade, roubou muita coisa. Quantos que estão aqui que pode levantar suas mãos e confirmar comigo que enquanto você era criança na sua casa, era bênção pai, bênção mãe? Sim senhor, sim senhora. Uau! A pergunta é: dentro da sua casa, os seus filhos têm bênção pai, bênção mãe? Pergunta se na minha tem. Perdoa-me, Senhor. Nossos filhos nem sabem que isso existe, porque esse é um valor que a gente tirou de dentro de casa, um valor sagrado. E os valores de casa sagrados vão sendo tirados até que uma hora a porta fecha e a casa perde a sua originalidade funcional. Agora, as crianças de hoje não dão bênção pai, bênção mãe porque são rebeldes. Não. Porque o valor foi tirado de dentro de casa. O sim senhor e o sim senhora foi tirado. Parecem coisas pequenas, mas a casa não fechou a porta do dia para a noite. Os valores foram sendo tirados. E a casa começou a colocar outros valores, outras coisas que não tinha valores sagrados, que alimentava a conexão com o céu. Uma das coisas que nós estamos sendo tão desafiados, irmãos, é saber usar, saber fazer usufruto proveitoso daquilo que a modernidade nos disponibilizou. Porque a modernidade não pode nos roubar a eternidade. Porque as coisas da modernidade, elas mudam conforme a moda. Mas aquilo que é eterno não muda, porque céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. E a modernidade tem roubado valores tão preciosos de dentro dos nossos lares, que hoje, se você toca em alguns assuntos, parece que você está agredindo pessoas. A gente se sente agredido. Esses dias eu estava pensando, e comentamos na nossa casa, em nome do reino e da não religiosidade,
Até a oração da mesa. Já tem hora que entra, tem hora que não entra. Às vezes já entra com a boca cheia. Às vezes, Jesus, tu é joia, abençoa essa boia. E se essa irreverência liberar os nossos filhos para casar, os nossos netos não vão saber que um dia alguém orou na mesa, na hora do almoço. Parece bobagem, irmãos. É porque esses valores ganharam o nome de religiosidade, então nós jogamos fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda descoberta gera excesso. Então nós precisamos podar os excessos. A oração à mesa não trata-se de uma religiosidade, mas um reconhecimento do pão da presença, e da gente lembrar diariamente quem colocou aquele pão ali, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não se fecha as portas do dia para a noite. Vai se arrancando os valores. A próxima geração que vem nem sabe que existe. E Deus sempre tem que estar gerando uma espécie de uma reforma, por assim dizer. Mas em meio aos dias do fim, uma das coisas, queridos, que nós vamos ter que conceber é que as gerações passadas puderam viver de uma maneira que não fazia parte de dias específicos, mas ao longo das gerações, existiam dias que eles foram tão fortes que eles ganharam um nome. E Jesus diz em Lucas 17 e Mateus 24 que Ele, o Senhor, Ele virá, e quando Ele virá será como nos dias de Noé, e será como nos dias de Sodoma. E os dias de Noé, para nós não ficarmos perdidos, Jesus dá um toque mais ou menos como seria. E Ele disse: vai ser como os dias de Noé. Compravam e vendiam, ou seja, o comércio estaria uma coisa vultuosa. E também casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, a aliança, o valor da aliança estaria em desprezo. Trocaria-se de marido e esposa como quem troca de sapato. E Jesus diz também: será também como nos dias de Ló. E Ló, você sabe, foi um homem que viveu no meio da imoralidade, embora ele estivesse preservado, porque ele representava a igreja dentro de Sodoma. Dias de imoralidade, dias de homossexualismo, de lesbianismo. Agora eu pergunto, irmãos, precisa ser muito espiritual para entender que estamos vivendo esses dias? Não. Então precisamos entender que são dias difíceis, dias onde precisamos dar as mãos e lutarmos para não perdermos os valores sagrados de dentro de casa. Por quê? Porque os valores de Deus perdidos dentro de casa vai determinar as tragédias vividas fora de casa. Estamos sendo desafiados. Vamos fazendo o curso de noivos. Aliás, pediram para me avisar que está aberta a inscrição para o curso de noivos, para o curso de casados para sempre, o curso de paz para toda a vida e o curso de finanças no lar. Vamos fazendo o curso de noivos. E precisamos dizer para as noivas, precisamos dizer para o noivo que ele agora vai ser um pai de família, que ele precisa administrar suas finanças, que quando o filho dele chegar, ele precisa largar os brinquedos dele e comprar um brinquedo para o filho, mas para brincar com o filho, não para disputar o PlayStation, dizer agora é minha vez. Não, você é pai e ele é filho. É preciso dizer para as moças que ser uma dona de casa é um valor do céu poderoso, ainda que
ainda que a modernidade transformou isso num demérito, ainda que a modernidade transformou isso numa coisa fútil, ainda que a modernidade transformou isso numa burrice para a mulher que a considera. Não, a mulher sábia ainda edifica uma casa. Sabe de uma coisa? A modernidade roubou muitas coisas da sabedoria de Deus, na vida de homens e na vida de mulheres. Uma virtude da mulher sábia que a modernidade roubou, por exemplo, a mulher sábia casada, ela tem uma virtude, a virtude de ser bobinha, coisa que isso na modernidade é uma burrice, é uma estupideza. Mas a mulher sábia, ela tem a virtude de ser bobinha. Sabe, esposa, sabe aquela coisa que você está falando para o seu marido já há 3 anos para ele fazer, ele parece que não, parece que está fora da casinha e não entende o que você fala, entra por aqui, sai por aqui. E lá um dia, depois de 3 anos, ele acorda e diz: sabe de uma coisa, meu amor, eu vou fazer tal coisa assim, assim, assim. E ela olha e diz: uau, jamais eu teria pensado nisso, que coisa fantástica. É a virtude de ser bobinha, porque isso encoraja as iniciativas para ele fazer o que a casa precisa que seja feito. Mas é uma burrice para a mulher moderna. Ela vai dizer: não acredito que só agora que você está enxergando isso, eu estou falando já há não sei quanto tempo. E agora ele vai fazer se sentindo não deixa a modernidade roubar os valores da eternidade. Sabe, a casa não tirou. Irmãos, as portas na igreja, na Bíblia Sagrada, falam de aberturas espirituais na nossa vida. E uma das coisas que mais me marca nesse texto, e eu gostaria de ler com você, está no versículo, deixa eu pegar aqui, 24, versículo 16. Não, versículo 22 é o que eu quero. Eu tenho uma tradução na minha casa que diz que... Não, vamos ler o 21, por favor. O 21. Porque Acaz tomou das coisas da casa do Senhor, da casa do rei e dos líderes, e a deu ao rei da Síria. Porém isso não o ajudou. Agora olha o 22. E no tempo em que esteve em aperto, vou repetir isso numa outra tradução. E no tempo da sua angústia, vou repetir essa frase numa outra tradução. E no tempo da sua dificuldade, então mais ainda transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. E no versículo 24 vai dizer que ele arrancou os valores da casa de Deus. Deixa eu dizer algo para você, meu amado. A gente pode cometer um deslize aqui, outro ali, uma derrapada aqui, outra ali, mas o período que a gente mais negocia valores de Deus, que a gente mais despreza valores de Deus, ou permite que a casa receba coisas que são profanas, é em tempos difíceis, tempos de angústias, tempos de tristeza. O diabo fica esperando aquele momento, sabe aquele dia que você está mal, aquele dia que você está ruim. O camarada pode estar numa dieta maravilhosa, mas naquele dia que ele está angustiado, está ruim, que ele já está assim, saturado.
dá uma olhada para o pote de sorvete. É o dia de chutar o balde. Porque em tempos de angústias, é o tempo que a gente negocia valores. É o tempo que a gente, os portais, entram coisas que não deveriam entrar, e saem coisas da nossa casa que não deveriam sair. Por isso que vai falar que quando Acaz, o rei da Síria, Acaz, o rei de Israel, quando ele entrega valores da casa de Deus para o rei da Síria, a Bíblia diz que os edomitas destruíram Judá. Quem são os edomitas? Os filhos de Esaú. Quem é Esaú? Todos sabem. Esaú foi o filho de Jacó que vendeu o direito de primogenitura por causa de um prato de comida. E o que era o direito de primogenitura? É o direito que nós temos no primogênito, que é o Cristo. E quando Esaú chega em casa, cansado, e quando ele olha e vê aquele prato de comida apetitoso, ele diz: Jacó, me dá um pouco. E Jacó diz: dá ou não dou, mas eu negocio. E quando ele diz: então o que você quer em troca? Eu quero o seu direito de primogenitura. E é nessa hora que uma frase de Jacó, de Esaú, mexe demais. Porque ele diz assim: cansado como eu estou, do que me adianta agora o direito de primogenitura? Sabe, em períodos de angústias, em períodos de cansaço, em períodos que a gente está ruim, são os momentos que a gente olha e pensa: frustrados como eu estou, cansado como eu estou, cansado de fazer o bem e não ser retribuído, cansado de trabalhar e não ver o dinheiro, cansado sei lá do que for. É essa hora que a gente diz: do que me adianta direito de primogenitura? Do que me adianta as coisas concernentes à eternidade, se eu agora não consigo saciar a minha insaciez? E é nessa hora, são nos nossos ciclos de queda emocional e de tristeza e de estresse e coisas do gênero, que a gente toca no que não deveria tocar, fala no que não deveria falar, vê ou assiste aquilo que não deveria assistir. Porque no tempo da angústia, transgrediu contra o Senhor ainda mais. E nós temos vivido períodos de angústia. Irmãos, o sofrimento da maioria das pessoas, incluindo nós, não está na falta do dinheiro, por incrível que pareça. Não está na falta de acessar as coisas, irmãos. Eu nasci numa infância, no meu tempo de infância, era difícil. Um brinquedo, quem era rico tinha, quem era pobre não tinha. Porque não existia genérico. Um brinquedo ou era da Estrela só, uma bicicleta era Calói ou Monark. Desde quando inventaram o Paraguai, todo mundo tem tudo igual o rico tem. Nós não temos problema de ter acesso às coisas, mas há um nível de insatisfação, de angústia. Como eu falei, até mesmo quando você olha o Facebook, o WhatsApp, qualquer coisa que passa de 3 minutos, a gente nem quer mais. Há uma insatisfação generalizada. E nesse período de tempo, é onde Satanás nos pressiona para negociar valores. Como eu falei aqui, começa a comer, esqueceu de orar, lembra na metade da comida: agora eu já comecei, a próxima vez eu oro. São pequenas coisas. Tem uma coisa que acontece e que Deus vai trabalhando para que busquemos a restaurar. São as portas de entrada e saída que tocam a nossa casa. Deixa eu falar algo para você. Gostaria que isso caísse no entendimento de todos nós. Nos dias da reconstrução da casa do Senhor, no tempo de Esdras e Neemias,
E nos dias da reconstrução dos muros de Jerusalém, a casa do Senhor fala do altar do meu coração, e os muros de Jerusalém fala da proteção espiritual que está sobre a nossa vida. Naqueles dias, quando Esdras terminou de reconstruir os muros, quando Esdras e Neemias terminaram de reconstruir o templo da casa do Senhor, Neemias precisou fazer uma viagem. Quando ele volta, ele percebe que uma coisa aconteceu. Eu gostaria que você abrisse Neemias no último capítulo, capítulo 13 de Neemias, por favor. Neemias 13. Se não for pedir muito para você abrir. Capítulo 13 de Neemias. Versículo 15. Diz assim. Neemias, está na Bíblia, irmão. Neemias tem na Bíblia, eu conferi hoje. Pode ter certeza. Não se sinta na obrigação de saber onde é que está um livro na Bíblia. Garanta saber onde é que está o índice. Ajuda. Neemias 13, versículo 15 diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares, uva, ao sábado, e traziam trigos que carregavam sobre jumento. Guarde essa palavra: lagares, onde pisavam uvas, trigo que carregavam sobre jumento, como também o que? Vinho, uvas e figos, e toda sorte de carga que traziam em Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes de toda sorte de mercadoria, que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: qual é o mal que fazeis hoje, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Todo este mal, qual? Essa cidade, ela tinha sido destruída, e eles acabaram de reconstruir os muros de Jerusalém, acabaram de reconstruir a casa do Senhor, estavam infringindo no mesmo pecado que fez com que aquela casa tivesse sido destruída antes, por Nabucodonosor. Versículo 19. Não, ainda continua dizendo no 18: e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrisse senão após o sábado, e as portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Uau! Numa dessas viagens de Neemias, quando Neemias volta, Neemias viu que chegava no sábado, que era o dia do descanso, o dia do Senhor. Eles estavam permitindo que negociantes entrassem com uva, alegria, prazer, satisfação, com trigo, alimento, saciez, nutrição, e figos, que na Bíblia sempre foi símbolo total de cura, porque as folhas de figo eram usadas para a cura, e essas folhas de figo inclusive depois vão ser a cura também de Ezequias, o filho de Acás. E eles estavam fazendo isso no dia de sábado, carregando trigo sobre jumentos. E Neemias, quando ele chega, ele diz: por que vocês estão fazendo isso? Vocês já esqueceram por que essa casa foi destruída por Nabucodonosor? Porque profanamos sobre as coisas santas. Então ele estabeleceu, e diz ele, dando sombra sobre as portas na sexta-feira, ou seja, quando o sol se punha na sexta-feira à tarde, final de tarde, que não tinha mais sol, a sombra caiu em cima da porta, ele fechou a porta, e ele botou moços para cuidar, para que nenhuma carga entrasse, e só no dia
após o sábado, essa porta era reaberta. O sábado ainda é a maior lei espiritual da vida dos crentes, que é o descanso do Senhor. Neemias estava dizendo: vocês abriram as portas para ter alegria, uva, alegria, satisfação, prazer, para se nutrir, trigo, para receber cura, fígado, fora do descanso do Senhor. Estão carregando cargas fora do descanso do Senhor. Estão buscando ter muito prazer, muita alegria fora daquilo que é de Deus. Estão procurando ter nutrição, saciez fora daquilo que é de Deus, fora do descanso do Senhor. Estão profanando o sábado. É lamentável dizer, mas os dias que vivemos, e como disse o pastor Lisemir na última vez que pregou aqui, que eu estava aqui quando ele pregou, estamos pregando isso para nós. Não estamos isentos disso. Estamos pregando sobre aquilo que, cargas que temos, lutas que temos guerreado. Porque é o tempo do estresse, da fadiga, do cansaço, da falta de sono. E isso requer mais do que tratamento. Isso requer arrependimento. Porque isso é uma profanação do sábado do Senhor. Porque o nosso descanso deixa de estar nele, para buscarmos ter descanso, prazer, alegria, cura naquilo que não vem do Senhor, embora não sejam coisas aparentemente venais. Venais, está certo isso? Vem de venal, né? De veneno, eu creio que é isso. Tem coisas que a gente fala que vai saber só depois. Uma coisa acontece quando ele fecha as portas. Eu gostaria que você lesse comigo, por favor, acompanhe-me. Versículo 20. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém umas e duas vezes, e protestei contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte ao muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar os sábados. Por favor, olhe para mim, por favor. Nós precisamos restaurar as portas. É preciso haver um filtro do que entra e do que sai em nossos lares. Naqueles dias, Neemias fechou a porta no sábado para que houvesse descanso sobre Israel. Sabe o que aconteceu? Os negociantes passaram lá para ficar do lado de fora, pernoitando ali, pensando: uma hora eles abrem. Pelo que Neemias foi do lado de fora brigar com eles, até que afugentasse eles. Sabe, irmãos, a gente até fecha as portas para alguma coisa que a gente sabe que está causando dano para a nossa vida, para a nossa casa. Mas os invasores que roubam o descanso de Deus em nossas vidas e na vida da nossa casa, eles ficam pernoitando do lado de fora, esperando uma hora no tempo da sua angústia, uma hora no momento de tristeza, uma hora no momento de cansaço, uma hora no momento de frustração. Ele vai abrir a porta e eu entro. E é assim. A gente até toma algumas posturas, aquelas parecidas com a dieta que começa na segunda-feira, mas a gente faz bem intencionado. Às vezes recebe uma palavra de Deus, o altar vai para casa decidido, e a gente até fecha as portas, porque a gente começou a entender que algumas coisas estão entrando, estão roubando a conexão com o céu, e os valores da casa estão saindo. Mas os invasores ficam pernoitando ali. Diz uma hora, sabe a hora que o casal brigar, que
Sabe, que ele estiver ferido, ofendido, eu entro. Sabe, uma hora que ele estiver estressado, aquele dia que o patrão chegou e deu aquela pegada nele, um dia que um líder na igreja feriu ele, eu vou esperar e vou pernoitar aqui fora. Uma hora ela ou ele, no seu tempo de angústia, no seu tempo de tristeza, vai abrir a porta, eu entro. Mas Neemias pulou para o lado de fora do muro e disse: vocês vão sair daqui, eu só vou voltar a hora que eu ver isso garantido do lado de fora. Não basta fechar a porta, é preciso consolidar essa estaca em nossa casa. É necessário consolidar algumas coisas, porque no tempo da angústia, os invasores estão pernoitando do lado de fora. É lá o dia que acontece aquela queda, naquele ciclo de derrota, e a gente a si mesmo se anula. Quantos podem dizer: eu estou ligado no que está sendo dito aqui? Porque estamos falando de coisas espirituais. Então ele morre, esse homem morre, e quando ele morre, irmãos, ele deixa um legado para o filho, uma casa sem conexão com o céu, uma casa com as portas de conexão com o céu fechada, sem valores. E ele morre, ele não teve nenhum direito de ser enterrado no sepulcro dos reis. Mas eis que, morrendo ele, seu filho Ezequias assume o trono. Crônicas 28. Segundo Crônicas 28. Não quero mais enfadar você com Bíblia não, mas eu peço a sua paciência de mais alguns minutos. Crônicas 28, segundo Crônicas 28. Versículo 27. Diz assim: descansou Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis. E Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. Não seu pai Acaz, mas seu pai Davi. Ou seja, Ezequias, quando ele assume o trono, ele se conecta com uma paternidade do céu. Ele se conecta com o trono de Deus. Versículo 3. No primeiro ano do reinado de Ezequias, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as restaurou. Eu sei que alguns de nós aqui, nós recebemos legados de paternidade biológica, que tiveram grandes conexões com o céu. Mas saiba de uma coisa, essa é a hora. Eu lembro, não quero ser chato com isso, eu não sei porque que sempre recorro a isso, mas é a minha vida. Quando eu me converti dentro da igreja católica, eu me casei e me converti. Quando eu me converti, a minha esposa, a minha noiva, não sabia que eu tinha me convertido, porque ela estava naqueles 3 meses que antecederam o casamento. Ela ficou dia e noite cuidando do casamento, enquanto eu me convertia. Quando eu me casei, segunda-feira eu e a Lulu fomos morar na nossa casa, e eu tive que dizer para ela o que tinha acontecido comigo. Foi complicado, porque ela namorou 4 anos e meio com um cara e agora casou com outro. Embora parecesse que aquele vagabundo se converteu e isso parecia ser bom, mas para quem não nasceu de novo e não descobriu o reino, fica difícil. O reino é uma descoberta. E agora eu andava dentro de casa com a Bíblia atrás da Luciana, ela fugindo e eu atrás, querendo pregar para ela. Moça, eu já sou chato hoje, imagina aquela época. E um dia
Eu disse: Luciana, olha aqui. Eu não tinha amigo católico, crente, melhor dizendo. Eu não tinha parente crente, eu não tinha amigo crente. Há 23 anos atrás não tinha essa proximidade. A palavra evangélico estava nascendo. Existia o mundo do católico e o mundo do crente, e um abismo no meio. Então eu procurei a Luciana, porque eu comecei a ir dentro da minha casa, quando eu me converti, numa reunião da Renovação Carismática Católica, que eu nem sabia que existia isso. Eu fui lá porque eu tinha pego uma doença de rua e disseram que ia ter oração de cura. E quando eu cheguei lá, ninguém pregou para mim e nem escutava a letra das canções, porque há 23 anos atrás, caixa de som de igreja católica, você imagina. Mas aquele ambiente fez eu nascer de novo. E eu comecei a chorar. Eu lembro que quando entrei no salão paroquial da igreja da paróquia do São Vicente, eu dei um passo para dentro da porta, um para o lado, e encostei na parede. E de repente comecei a chorar. As pessoas vinham e diziam: calma, moço, Jesus te perdoa, não importa o que você tenha feito. Mas não era o caso. Eu não sabia por que eu estava chorando. Não passava pelo meu raciocínio. Eu simplesmente chorava. E por incrível que pareça, isso não parou até hoje. Quando eu me conecto com algo do Senhor, eu choro. Eu fui para dentro da minha casa e eu comecei a ler a Bíblia da minha mãe. Fui no quarto, achei a Bíblia da minha mãe e comecei a ler. E li, chorava. E comecei a ter visitações de Deus na minha vida, dentro do quarto, lendo a Bíblia da minha mãe, descobrindo coisas. Minha família ficou preocupada. Eu não tive uma conversão mais ou menos. Eu li uma coisa na Bíblia, eu queria praticar. Quando eu li o dízimo pela primeira vez, eu quis pagar o dízimo, pronto, até hoje, desde aquele dia. Só que o padre da paróquia do São Vicente não aceitava o dízimo, porque dízimo era coisa de crente, eu tinha que preservar a identidade católica, eu tinha que pagar o 100º. Então eu ia na paróquia de Cordeiros, e o padre lá, que não era bobo nem nada, recebia o meu 10% inteiro. E era do bruto, sempre foi do bruto. E eu cheguei um dia e ele disse: Ana, olha aqui. E ela disse: por favor, Juscelio, chega de Bíblia. Não, Luciana, a última vez. Ele disse: o que é? Senão, olha o que está escrito aqui, meu amor. Irmãos, eu era católico, eu li aquilo e entendi. Isaías 53. Ele fez, Ele levou sobre si as nossas maldições. Ela disse: tá bom, o que é isso? Eu disse: Luciana, eu estou descobrindo a idolatria da herança da minha casa. E a minha Lulu se criou comendo pipoca. Pronto, você imagina mais ou menos, chupando balinha, comendo pipoca. E eu disse: amor, você não está entendendo. Todo o legado de idolatria herdado na minha casa, e todo o legado de espiritismo baixo herdado na sua casa, isso veio até aqui. Até aqui. Agora Ele levou sobre si as nossas maldições. De mim para você, daqui para frente, vamos estabelecer uma linhagem para Deus, algo para Deus. É nesses dias que você fecha as portas para aquilo que é os imundícies que estavam no templo, e você reabre as portas para os valores de céu, reconecta com o céu. E muitos de nós aqui, muitos de nós temos o histórico de Ezequias. Não tivemos boas heranças espirituais, embora tenho tido boa educação, como o meu caso, e eu sou tão grato. Mas o Senhor deu graça para mim e para você, de como Ezequias, por meio do Senhor, reconectar a casa com o céu, retomar conexão com o céu. E agora, uma vez reconectado com o céu, uma vez estabelecido um teto aberto para o céu, por favor, não deixemos que a herança de Acaz nos visite e percamos os valores da casa do Senhor em nossos lares,
Não, 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 não. Ainda que por tristezas, ainda que em tempos de angústias, ainda que em tempo de dificuldade, vamos dar as mãos, vamos nos ajudar, mas vamos fechar as portas para aquilo que é imundície, que profana o templo e a casa do Senhor. Vamos abrir as portas para o céu entrar, para os valores de céu entrar. Vamos deixar um legado para a nossa casa, para a nossa família. Não vamos deixar que a modernidade nos roube as coisas. Tenho sentado com a casa, tenho falado com a Lulu, se nós precisamos sentar com a Bel e com a Sara, porque até a adolescência delas, entrávamos nos quartos e orávamos com elas toda noite. Agora cresceu e parece que isso se tornou uma coisa desnecessária. Não se tornou desnecessária. É a gente que vai aos poucos diminuindo a importância dos valores. Não, não, irmãos. Vamos recuperar os valores. Vamos deixar um legado sobre a nossa casa. Quando nossos filhos casarem e forem para dentro dos seus lares, terão a casa com todos os utensílios sagrados de herança. Um legado cheio de Deus para perpetuar a bênção do Senhor sobre a face da terra. E se por algum motivo ou outro coisas se perderam, o Senhor está aqui. Vamos restaurar os valores, reabrir conexão com o céu. Banda larga de Deus. Vamos recuperar. Isso vai nos custar alguma coisa? Certamente vai. Por quê? Porque são dias difíceis. Não vivemos dias comuns, irmãos. Não podemos achar que os dias do fim são comuns. Os dias do fim não são comuns. Agora, por favor, pense sobre isso. Se estamos vivendo lá os dias do fim, e os dias do fim não são comuns, e Deus nos colocou para viver nos dias do fim, certamente comum também não somos. Cutuque a pessoa do seu lado e diga: você não é comum. Aleluia. Você não é comum. Capítulo 29, versículo 9. Diz assim: e por isso os nossos filhos e as nossas filhas mulheres estiveram em cativeiro. Versículo 10 diz Ezequias: agora, irmãos, eu não gosto de manipular ninguém, mas eu estou pedindo isso. Repita essa palavra comigo: agora. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estares diante dele e servides, para serdes seus ministros e queimardes incenso a ele. Versículo 18. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar de holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Olha o 19. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Os valores perdidos, seja por um legado de herança de pai e mãe, ou por uma negligência que no transcorrer desse tempo tenhamos perdido, façamos aliança com o nosso Deus e digamos: Senhor, nós queremos reaver por tua misericórdia os teus valores dentro da nossa casa. Queremos colocar um filtro nos portais dos nossos lares e saber aquilo que entra e aquilo que sai. O que é do Senhor entra e o que é do Senhor não sai. Façamos aliança com o nosso Deus. Façamos aliança com o nosso Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Se você precisar ter horário, tudo bem.
Eu vou compreender, mas agora estou ousado a continuar nisso. Jeremias 9, 21. Versículo 21 diz: que ela mandou rouba surianda labassó. Charalamando robia sobre anda labassó. Jeremias 9, 21 diz: porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, para exterminar nas ruas os jovens, nas ruas as crianças, e os jovens nas praças. Sabe, irmãos, nossos jovens estão morrendo nas praças. Nossas crianças pegam nas ruas, nas escolas. Você sabe o que eu estou dizendo. E nós queremos sarar a cidade e alcançar as ruas, mas a Bíblia diz que a morte entrou pela janela das nossas casas. A rua é um extrato da morte que entrou nas janelas da nossa casa. Por isso precisamos reaver nos portais e as janelas e as aberturas dos nossos lares e das nossas vidas, aquilo que está entrando e aquilo que está saindo. Abra comigo em Lucas 10, por favor. E aqui não é conversa de pregador, não, eu vou encerrar. Lucas capítulo 10, por favor. Lucas 10. Lucas a gente tem mais garantia que tem na Bíblia. Vamos lá. Quando o Senhor envia os 70, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir. Olha que o 2: e ele lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 5: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Uau! Jesus chama os 70, envia os de 2 em 2 para a visitação das casas, para pregar o evangelho. E ele diz: a seara é pouca, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Orem ao Pai, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. Agora no versículo 17, eles voltam da missão poderosa para trazer um relatório para o mestre. Era o primeiro teste que Jesus estava fazendo no envio de missões. Versículo 17, eles chegam com o relatório e dizem: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome, se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que vos dei autoridade para pisardes em serpente e escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos. Eu sei que mortes têm entrado pelas janelas das casas, mas Jesus, quando voltam os 70 para prestar relatório, eles dizem: Senhor, o Senhor não tem ideia. Fala, queridos, o Senhor não tem ideia. Foi uma expulsação de capeta que o Senhor não tem noção. Meu Deus, os capetas olhavam para nós, se assustavam, saíam correndo. Nunca expulsamos tanto demônio. E Jesus disse: eu sei, eu vi Satanás cair do céu, eu vos dei autoridade contra o inimigo. Agora me diga uma coisa: Jesus enviou os 70 de 2 em 2 para visitar de casa em casa, e eles voltaram com o histórico e o relato que expulsaram muitos demônios. Aonde estavam esses demônios? Nas casas. E antes disso ele diz: sabe, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que nos envie ceifeiros. E aonde o Senhor da seara vai levantar ceifeiros? Aonde? No seminário teológico? Não, nas casas que ele limpou de demônios. Dali ele tira os ceifeiros para a grande seara. Por isso, da sua casa é um seminário, a sua casa é uma base missionária. Uma casa limpa de demônios libera ceifeiros para a seara do Senhor.
toma isso, não é possível que você não está acreditando. Da sua casa. A sua casa é a base missionária. Casa limpas, libera ceifeiros para a seara do Senhor. Fica de pé comigo, por gentileza. Vamos ministrar ao Senhor. Quero orar pela sua casa. Ora lá, manda Valores pedidos, Senhor. Ora lá, Queremos reaver casas missionárias. Valores pedidos, Senhor. Queremos reaver os valores pedidos, Senhor. Sim, queremos reaver os valores pedidos, Senhor. Restaura o projeto original. Sim. Restaura o projeto original. Sim. Restaura o projeto original. Sim. Restaura o projeto original. Queremos reaver os valores perdidos, Senhor. Queremos reaver os valores perdidos, Senhor. Restaura o projeto original, sim. Restaura o projeto original. Restaura o projeto original, Senhor. Famílias restauradas em Ti, Senhor. Queremos reaver os valores perdidos, Senhor, em nossas casas. Queremos reaver os valores perdidos, Senhor, em nossas famílias, Senhor. Você que é pai, você que é mãe, por favor, chegue mais perto. Você que é pai, você que é mãe, por favor, chegue mais perto. Chega mais perto, você que é pai, você que é mãe. Original, Por favor, pastores, me ajudem na logística. valores perdidos, Libera o corredor aí, por favor. queremos reaver Aqui, ó, valores perdidos. pais e mães que estão aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um celular que tem internet. E a Belzinha e a Sara, elas têm também um celular. Quase sempre não tem internet. Aí nesses momentos que elas não têm internet, sabe de uma coisa? Eu sou um pai tão querido, tão amado. Elas querem estar sempre pertinho de mim. E elas dizem: pai, por favor, libera o acesso. Dá um amor apaixonante de uma hora para outra. É porque elas querem usar a internet do meu celular. E isso tem uma distância. Você sabe o que eu estou falando. Tem uma distância. Então, sabe, Jaisa? Então a Belzinha e a Sara, nessas horas, elas ficam perto de mim porque elas querem o sinal do meu celular, da minha internet. E eu sou um roteador ali. Quantos entendem o que queremos dizer? Você é um roteador dos seus filhos, até que eles tenham a própria conexão com o céu. Você é um roteador que dá acesso de conexão para o céu com os seus filhos. E é isso que eu quero declarar em nome de Jesus. Você é um roteador. Seus filhos, perto de você, eles têm acesso. Sabe, o filho pródigo saiu de casa, pegou herança. Um dia, ele estava numa situação tão difícil. Ele disse: ai, 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 por que eu estou assim? Eu posso estar melhor. Ele perdeu conexão com o roteador. Ele disse: eu preciso voltar. Meu pai libera um acesso. E ele queria comer comida de porco. E de repente ele disse: não, eu vou para casa. E quando ele volta para casa, o pai disse: entra, meu filho, tem um cordeiro para você comer. Porque a sua comida não é comida de porco. Você vai se alimentar do cordeiro. Perto de mim, você se alimenta do cordeiro.
Eu quero declarar, pai e mãe, em nome de Jesus, você é um roteador para os seus filhos. Você abre uma conexão com o céu, para a vida dos seus filhos, até que eles tenham o seu próprio Wi-Fi, até que eles alcancem a sua própria senha. Você é o roteador. Enquanto eles saberão, eu não posso andar fora das instruções de meu pai e da minha mãe, porque eles têm uma conexão com o céu, e perto deles eu tenho acesso. Homens e mulheres que abrem uma conexão com o céu para dentro da sua casa. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, em dias de céu de bronze, em dias de escuridão e trevas como estamos vivendo lutas, vivendo guerras, mas rompendo para não perder o sinal, para não perder o acesso. O Senhor está liberando. Por isso, receba na sua vida, receba, mãe, receba, pai, receba, 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 receba em nome de Jesus Cristo. Deixa o Senhor te fazer um portal do Senhor, um portal dele. Pai, você que é pai, sabe, clava, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor do Exército. Ele é o Rei da Glória. Você é o cabeça da sua casa, meu filho. Você é o cabeça da sua casa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, deixa entrar o Rei da Glória. Casas limpas, casas livres, casas liberadas, em meio às trevas, em meio aos tempos do fim, reluzindo como o sol em meio às nuvens. Restaura o projeto original, sim. Restaura o projeto original, Sim. Restaura o projeto original, Senhor. Queremos reaver os valores perdidos, Senhor. Como pais queremos reaver os valores perdidos, Senhor, e nos posicionar em Ti, e nos posicionar em Ti, Senhor. Restaura o projeto original, Senhor. Restaura o projeto original, Senhor. Restaura o projeto original, Senhor. Queremos reaver os valores perdidos. Sabe de uma coisa? Sim, Deus. Eu tenho aberto um sinal para nossas filhas, mas quando elas entram na internet, elas têm uma habilidade que eu não tenho. Por isso, esses jovens que têm alcançado uma conexão com o céu, gente, eles têm uma habilidade que nós não temos. Como eles se movem rápido, como eles creem em coisas que nós não cremos. Eu declaro em nome de Jesus, aquilo que falei na convenção, eu volto a repetir aqui. Um homem chamado Caleb, aos 80 anos de idade, chama Josué e diz: eu entrei em Canaã aos 40, agora estou com 80, e estou com o mesmo vigor dos dias que entrei aqui. Mas saiba, Caleb com 40 anos, ele entrou em Jerusalém, em Canaã. Só que as pessoas da idade dele já tinham morrido, porque quem entrou em Canaã foi uma nação jovem. Então o Senhor me falou: é isso, quem toma Canaã é uma nação jovem, uma jovem geração jovem, com uma geração que não envelhece. Caleb representa uma geração que não envelhece, que se conecta com uma geração nova e se une, e aí tem tomada de Canaã. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Porque uma geração contará as maravilhas do Senhor a outra geração. Porque Deus não é só Deus de Abraão, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nossos filhos serão introduzidos e eles terão habilidade para nos ajudar naquilo que não sabemos. Mas entraremos juntos, a sua casa, um portal de Deus sobre a face da terra. Oh Deus, te agradecemos por essa noite, Pai. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado.
Te louvamos, Pai. Estamos profetizando, Senhor. Foi o Senhor que abriu esse rio por meio do louvor. Mas eu oro e peço a Ti, meu Deus. Essa reunião acaba aqui, Senhor. Mas esse movimento do Teu Espírito de restauração familiar, de restauração dos nossos lares e casa, eles vão com os Teus filhos. Envia conosco, Senhor, essa unção. Enquanto estivermos dormindo, coloca dentro de nós estratégias para alcançarmos o coração dos nossos filhos. Enquanto estivermos dormindo, Senhor, visita o nosso espírito, que acordemos com as ferramentas necessárias para trabalhar os nossos lares. Visita o nosso espírito enquanto dormimos, e quando acordarmos, acordemos com as armas necessárias para esse tempo da guerra. Então poderemos ir para as ruas, porque a morte já não entra mais em nossa casa. Amém. Dê um amém de quem crê. Glória a Deus. Que essa unção vá com você. Esse portal, não saia daqui sem abraçar pelo menos umas 3.000 pessoas. Por favor. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada, próspera no Senhor, carregada de graça, carregada de